mora no Rio desde 1990. Ele é introdutor da técnica do Krav Maga na América Latina. A nossa entrevista de hoje é com o mestre Kobe. Mestre, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa. Como você conheceu o Krav Maga? Bom, eu conheci o Krav Maga com 3 anos de idade. Eu tive o privilégio de ser aluno direto do criador do Krav Maga, do Emil Lichtenfeld. Tá? Na verdade, a família toda treinava. Okay? Eu sentava no banco, olhando. Essa é a história, eu não lembro a história, tá? Mas esse que todo mundo conta, que Emil contou para meus alunos anos depois. Quantos anos você tinha? 3 anos. E aí ele queria, eu falei, eu queria fazer uma aula, e ele falou para minha mãe, tá bom, deixa ele, vai fazer um pouco, ele vai ver que não é para ele, que ele é muito pequeno, e aí eu explico para ele que ele tem que esperar mais um pouco. Aí levou para um mês de experiência, esse mês durou 1 ano, 10 anos, 20 anos, e ano que vem eu faço 50 anos de Krav Maga. E como é que foi a experiência de lutar pelo exército de Israel na Guerra do Líbano? Em Israel todo mundo serve, tá? E cada um tem que fazer a parte dele em algum momento. As guerras em Israel são guerras de sobrevivência, não são guerras de conquistar terra, ou ajudar para os outros, ou tentar estruturar a paz no mundo. Não é nada disso, é uma guerra de sobrevivência. Lá, se você não vai, você morre. Ok? Então, é obrigação de qualquer um. Ontem foi do meu pai, para tomar conta da família. Na minha época foi minha, daqui a pouco é do meu filho. E assim passa de geração em geração. Na verdade, a gente luta pelo país, a gente não luta por uma causa. A gente luta pela sobrevivência de um povo, de um país. E como é que você veio parar aqui no Rio? Eu conheci o Rio por acaso, eu estava aqui de passagem. Okay? Eu vi como é que as pessoas vivem aqui, reféns na mão da violência. Okay? E eu falei, eu com Krav Maga pode mudar essa realidade. Eu pode fazer o cidadão de bem sentir mais à vontade na rua, sentir confiante, sentir que ele pode viver também se a situação não é tão segura na rua. Mas não precisa viver com esse medo, não precisa viver nessa... Acabou, voltei para Israel, passei mais anos de trabalho lá, trabalhei naquela época para o governo e etc, etc. E um dia decidi isso aí. Eu vou para o Brasil, eu vou levar o Krav Maga para a América Latina e é isso aí. Aí eu cheguei para cá em 18 de janeiro de 1990. O início foi mais difícil, como tudo, mas eu tenho que falar que parece que o Krav Maga foi criado aqui para o povo brasileiro, tá? Foi encaixe maravilhoso, funcionou de uma forma rápida e maravilhosa, todos os resultados, para ver resultados com os alunos. Agora, assim que você chegou aqui no Rio, você foi vítima de um assalto. Como é que foi essa história? Sim, você mora no Rio de Janeiro, não tem como não ser. Eu subi no ônibus, tá? E aí depois, 2 pontos depois, não me lembro, já subiu mais 2, o ônibus foi meio vazio. Um pediu, sentei no corredor, outro pediu sentar do lado da janela, deixei ele passar, o outro ficou aqui lateral para mim, tá? Aí esse colou para mim aqui perto e esse aqui falou para mim um assalto, passa, eu não lembro nem o que ele queria. A verdade, eu estava com uma carteira grande na mão. Se ele sair correndo, pegando, saindo do ônibus, talvez eu nem entender o que está acontecendo. Mas aí ele falou um assalto, eu nem entendi, pensei que uma brincadeira, né? Aí ele falou para mim, não, eu falei, o quê? Aí ele falou, não, ele está armado, passe um assalto. Aí esse aqui levantou a camisa e mostrou para minha arma. Aí eu entendi que não é uma brincadeira, porque para mim até agora, aí esse aqui que estava no corredor socou a arma, colocou ela na minha cabeça. Aí eu entendi que não é uma brincadeira. Você tem que ver, eu vim de outra cultura. Em Israel, alguém puxa a arma, alguém morre. Não é igual aquele que é R$50 que você tem na carteira. Alguém puxa uma arma, alguém vai morrer. Então, daí para frente terminou tudo. E quais são os princípios básicos do Krav Maga? Primeira coisa, não ser atingido. Segunda coisa, resolver qualquer situação o máximo rápido possível com o máximo segurança. Ok? A gente trabalha de uma forma muito rápida, isso que faz movimento o máximo curtos possíveis. Exercício muito simples, tá? E muito objetivos, atingindo os pontos mais sensíveis no corpo do agressor. Assim a gente elimina a necessidade de uso da força bruta. É uma técnica de defesa pessoal, é não esporte. A gente não tem regras, não tem competições, não tem juízes. A gente nunca vai estar na Olimpíada, infelizmente. Ou felizmente.
mas a nosso maior troféu é conseguir chegar para casa inteira. Por que o Krav Maga não é considerado uma luta e o que é mais importante, o ataque ou a defesa? Krav Maga é uma única técnica reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. A gente não tem regras, não tem leis, não tem juízes, não tem competições. A gente só tem uma lema, voltar para casa inteiro. Esse é o nosso objetivo. Para isso você pode fazer qualquer coisa. Tá? Qualquer um usar pode praticar. O salto de sapato que você tem, ou qualquer coisa que você tem que fazer. A impossível não existe. Porque se tem impossível para você, você morre. Ok? O Krav Maga foi criado que qualquer pessoa, independente de idade, sexo, preparo físico, vai conseguir enfrentar qualquer agressor, qualquer agressão em qualquer situação. Não importa se vai vir pela frente, por lado, por trás, se você está em pé, sentado, deitado. Não importa se vem com uma bastão, com uma faca, ameaça de arma de fogo. Qualquer situação. E você é muito rígido com a conduta e com a aparência dos seus alunos? Tem que ser. Acho que a disciplina é ABC de tudo. Se não vira... Para eu vou poder ter os alunos que mesmo me interessam, que são cidadãos de bem, aqueles que não encaixam bem dentro das academias de artes marciais, se por causa da profissão, se por causa da idade, se por causa... já passaram uma idade de ser garoto, de sair na porrada com todo mundo. Tá? Se eu quero esse como meus alunos, eu tenho que ter algum padrão de comportamento. Tá? Juntando isso, junto com uma necessidade de disciplina, sem disciplina nada anda na vida. Mas ainda quando eu falo sobre a vida de alguém, você tem que entender, eu tenho que levar um cidadão normal, cheio de medos, em relativamente pouco tempo, transformar ele de uma situação que ele consegue mesmo chegar para a rua, enfrentar perigo de vida, conseguir controlar emoções e conseguir reagir certo e chegar para voltar para casa inteiro. Ok? E para isso você tem que ter algumas formas de trabalho, não é milagre que faz assim. Se sair da conduta, você expulsa mesmo, sem dó nem piedade. Não tem conversa nenhuma. Se eu vou pegar um aluno que, sabe, aquele que sai briga na rua, todas essas partes, esse pitbull, aqui não dura nenhuma hora. E se não tem aqui, não tem nenhuma academia de Krav Maga na América Latina, onde a gente tem parte da federação. Agora, o praticante de Krav Maga ali precisa despertar assim, o sexto sentido, prever um pouco a situação que vai acontecer, que pode acontecer? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Já na fase inicial, a gente começa a trabalhar sobre a visão periférica. Ver mais de que cidadão normal consegue ver. Tá? A pessoa normal anda na rua, tem muitas coisas que vai passar do lado dele que não vai nem perceber. Não é os nossos alunos. Ok? E assim você vai crescendo. Em algum momento você começa a sentir quando alguma coisa vai dar errado. E eles aprendem a tomar essa decisão, por exemplo, você está ali num assalto na rua, que horas que eu posso me defender ou quando é arriscado eu me defender? Não tem arriscado. Não tem arriscado. Se tem possibilidade, e não importa qual que seja, vai para casa, vai embora. Não para isso você está aqui. Você está aqui para aprender a voltar para casa inteira. Se você tem como reagir, tem o que fazer, você faz. A gente está falando sobre situação de vida ou morte. Ok? Alguém vai levar, estrangular você, vai matar você no final. Todo mundo reage em algum momento. Só fazer isso certo. Ok? E a segunda parte, a segunda etapa do Krav Maga é a cidadania. É a cidadania. Fazer o que você mesmo é capaz de fazer. O que isso quer falar? Não ver a velhinha sendo assaltada, roubada, um monte de pivetinhos enfiando porrada na velhinha. Ah, não, eu não estou aqui, eu não estou vendo nada, vai olhando para o outro lado, vai embora. Não é comigo, Você né? não é comigo. Você vê esse problema, tem condições, vai lá para ajudar. Ah, mas se tem outro, não sei aonde, está com uma arma na mão. Esse papo de medo. Se tem risco, não mexe. Mas quantas vezes a gente vê essa pivetada, sabe, de 12 anos, tá? Um 4 ou 5 subindo em cima de alguém, enfiando porrada na velhinha, levando a bolsa, e ninguém não faz nada, todo mundo como nem se vê aqui. Agora, o treinamento do Krav Maga para os civis e para os profissionais que trabalham com segurança é um treinamento muito diferente? A exercícios pode até ser a mesma. A forma de treinar é diferente. Ok? E civil, em muitos casos, eu preciso trabalhar sobre aumento de agressividade. No mundo de segurança, ele já tem isso. Civil, eu levo a você como leigo, não consegue fazer absolutamente nada, e em algum tempo, eu faço você imbatível. No mundo militar, eu não tenho esse tempo, no mundo da segurança. No mundo da segurança, eu tenho pouco tempo para treinar eles. Então, na verdade, são módulos
direcionado pela necessidade de trabalho. E ambiente de operação, equipamentos, o armamento, o inimigo, toda essa parte que envolve, tem um programa direcionado para essa necessidade. Ok? Então, são cursos intensivos que duram 16, 24, 30, 40, 80 horas e acaba. Okay? Eles aprendem as técnicas necessárias para executar a sua função. Okay? Diferente do mundo civil, que você vai começar com tudo que você precisa para você, vai evoluir, e depois da faixa preta você vai aprender toda essa gama do mundo. Tá? Lá a gente trabalha diferente porque eu tenho que preparar eles para outra realidade. Civil, você vai sofrer aquela agressão. Ele tem que interferir em situação que não é dele. É outra história, ok? De todos os aspectos, tá? Emocional, físico, técnico. Aí o treinamento, a aula é diferente, mas as técnicas às vezes são as mesmas, depende de que nível a gente está falando. Agora, já são 25 anos aqui no Brasil, tem alguma história? Tá, a verdade é que a gente tem histórias que não terminam, E acho que a parte mais gratificante que eu tenho como instrutor, como mestre aqui, quando chega para mim uma mãe e fala para mim, mestre, você é minha última esperança com o garoto. E 3 meses, 4 meses depois, ela chega para mim e me dá um abraço e fala para mim, você fez meu filho novo. Eu acho que esse não tem valor, tá? Caso de reagir na rua, eu tenho montes. Quando chega para você uma mãe e fala para você, eu tenho um filho novo, é outra coisa. Não, fazer os bons é fácil, aqueles com mais dificuldades crescer, essa é a vitória. E o que você mais gosta aqui no Brasil que te faz ficar aqui até hoje? A verdade é que aqui é um pedaço de paraíso, né? O Brasil é um pedaço de paraíso. Quem vive aqui às vezes não vê, sabe como é que é? Sempre a grama do vizinho mais verde. Mas aqui é um pedaço de paraíso mesmo, né? Não à toa se falam que Deus é brasileiro, né? Mas a verdade é que tem algumas coisas que ainda me atrapalham, tá? Mais assunto do medo, as pessoas vivem com muito medo. Às vezes você não anda com um relógio na rua, não, mas vai roubar meu relógio. Tá bom, vai levar seu relógio, qual é o problema? Se de qualquer maneira não anda com ele. Já tá sem, né? Já tá sem de qualquer maneira. O medo por trás. Essa parte que, não é não comigo, então eu não me meto. Essa ainda me atrapalha, mas em geral eu falei para você. Aqui, de verdade, um pedaço do paraíso. Eu posso testemunhar isso depois de 25 anos, com certeza. Tá bom, mestre. Muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. Obrigado. Como é que é o agradecimento de vocês? Prazer.